Professor Luís Campos e Cunha, Presidente da SEDES, meu caro Dr. José Miguel Betancourt, Núcleo de Jovens da SEDES, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. Queria, em primeiro lugar, dizer-vos o grande prazer que tenho em estar aqui convosco hoje, com a SEDES. A SEDES tem tido uma história notável, desde a democratização de Portugal nos anos de 1970 até às reformas económicas em curso, passando por momentos importantes da integração europeia. A SEDES muitas vezes antecipou e quase sempre acompanhou de um modo ativo as grandes evoluções do nosso país durante as últimas 4 décadas. E o contributo da SEDES foi muito importante para desenvolver na sociedade portuguesa capacidade de adaptação às mudanças. Gostaria, por isso, de manifestar a minha satisfação por ver uma nova geração disponível para continuar o papel histórico da SEDES. Queria deixar-vos uma palavra de muito sincero encorajamento. Caras amigas e caros amigos, nós vivemos hoje um momento verdadeiramente especial. Faz parte do discurso político dizer-se que o momento em que se fala é muito especial. Acontece que agora é mesmo verdade. Estamos na Europa e também em Portugal num momento em que se torna necessário adaptar-nos a um mundo em profunda transformação. Não apenas transformação económica, mas também geopolítica. E para triunfarmos neste novo mundo, teremos que lidar com desafios como avanços tecnológicos e científicos, uma concorrência global muito mais exigente e também, na Europa, e é um problema seríssimo, o envelhecimento progressivo das nossas sociedades. É por isso que penso que esta crise pode constituir um catalisador de mudanças, pode constituir uma alavanca para reformas e pode abrir novas possibilidades, precisamente com as novas gerações. A União Europeia está também profundamente empenhada neste processo de renovação. As gerações futuras não podem ficar refém daquilo que muitas vezes foi a irresponsabilidade no passado. Compete às atuais gerações e aos seus líderes retirar as devidas lições desse passado e colocar as nossas economias numa trajetória de crescimento sustentável, capaz de criar empregos de qualidade. Fala-se muito, e estamos, penso eu, de acordo, na necessidade, no imperativo do crescimento, mas não qualquer forma de crescimento. Nós já vimos onde é que um crescimento produzido de maneira irresponsável pode conduzir as nossas sociedades. E a nossa ação a nível europeu concentra-se em várias áreas que estão ligadas entre si. Poderia apresentá-las hoje através de 3 ideias essenciais: completar, reformar e crescer. Completar a governação económica e completar o mercado único. É nisso que penso quando uso o termo completar. A verdade é que estamos a avançar na construção de um novo modelo de governação económica e temos também um grande potencial no mercado único, aquilo que ainda recentemente o Banco Mundial considerou a joia da coroa da União Europeia ou da Europa, o mercado único. O mercado único europeu é, em valor, ainda hoje, o maior mercado do mundo, maior que a China ou que os Estados Unidos, mas não está ainda completado. E a governação económica também ainda não concluiu o seu ciclo de consolidação, nomeadamente no que diz respeito ao euro, porque criámos, há alguns anos atrás, uma união monetária, mas essa união monetária não estava acompanhada da outra indispensável parte que era a união económica. A verdade é que durante demasiado tempo essa união económica e monetária se apoiou excessivamente na dimensão monetária. Criámos, é certo, uma moeda comum, que hoje abrange 17 Estados-membros, mas mantiveram-se políticas orçamentais e fiscais praticamente nacionais, ou quase exclusivamente nacionais. E este desequilíbrio contribuiu para alimentar o que chamaria uma ilusão de prosperidade. Países relativamente menos avançados, ao conseguirem beneficiar da vantagem que lhes dava o euro, nomeadamente na redução das taxas de juros, entraram numa ilusão de prosperidade que agora estão com grande dor a sair. A verdade é que não foi utilizado, de uma maneira geral, o espaço aberto pela criação do euro para reformas que permitissem o aumento da competitividade desses países. E a crise financeira
Começou nos Estados Unidos, como sabemos, no caso Lehman Brothers, foi o detonador, veio lançar uma nova luz sobre a avaliação dos riscos, nomeadamente também discriminando as posições relativas dos diferentes países no âmbito europeu em relação à sustentabilidade da sua dívida e também em relação à sustentabilidade do seu próprio modelo de crescimento, nomeadamente ao problema crítico que é o da competitividade. E se a crise de 2008 foi pelo menos agravada pela ausência de uma competente regulação dos mercados financeiros, é igualmente verdade que os seus efeitos na Europa se agravaram como resultado da acumulação de desequilíbrios económicos e do peso insustentável das dívidas públicas em alguns dos seus países, para além de outros fatores específicos em vários países, porque a verdade é que não há nenhuma situação absolutamente igual à de outro país. Penso que algumas destas vulnerabilidades estão hoje a ser ultrapassadas e que já estão em curso reformas sólidas que têm vindo a ser empreendidas com grande determinação por alguns dos nossos Estados-membros. A nível europeu, propriamente dito, no plano da governação europeia, é notável o que se fez, quando se pensa que estivemos, ao fim e ao cabo, a construir o bote de salvação durante a própria tempestade. Houve uma tempestade para a qual o euro não estava preparado, mas tivemos de construir, de facto, o socorro numa situação em que continuou essa mesma tempestade, que, aliás, foi agravada durante o próprio percurso, quando era visível que algumas das tentativas iniciais não tinham suficiente credibilidade. Mas foi reforçado o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Criámos mecanismos de coordenação ex ante das políticas orçamentais e económicas. Construímos um muro de proteção financeira com o estabelecimento do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o célebre Firewall, em inglês. E fortalecemos a regulação do sistema financeiro, o que torna, aliás, a Europa como o primeiro dos parceiros do G20 a contribuir para a criação de uma nova ordem financeira global que queremos mais responsável. E estes mecanismos são equilibrados no sentido em que procuram conciliar disciplina e convergência, responsabilidade e solidariedade, estabilidade e crescimento. Foi com este espírito de responsabilidade e de solidariedade que 25 dos atuais 27 Estados-membros assinaram o Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação Económica e Monetária. Este tratado constitui uma declaração política fortíssima sobre a irreversibilidade do euro e a sua afirmação como o estatuto da moeda da União Europeia. Ou seja, o euro não é apenas a moeda de alguns países, o euro é a moeda da União Europeia. E no debate que levou a este tratado, houve uma evolução extremamente interessante que, a meu ver, não foi devidamente valorizada, pelo menos por alguns analistas. Inicialmente, a ideia era termos um tratado apenas para os países da zona euro, para os atuais 17. Mas a verdade é que se acabou por ter não um tratado 17 mais, mas um tratado 27 menos. Ou seja, praticamente todos os Estados-membros quiseram fazer parte deste novo nível de disciplina e convergência, o que foi um sinal fortíssimo para os nossos parceiros internacionais e também para os mercados, no que diz respeito à determinação quanto à aceitação de um nível superior de convergência e de integração na própria União Económica e Monetária. É um dos elementos que ajuda a criar mais credibilidade em torno da estabilidade financeira na zona euro. Seria um erro, contudo, reduzir o novo quadro da governação económica europeia à consolidação orçamental. A consolidação orçamental é indispensável, mas é apenas um meio para atingir os nossos objetivos. Como tenho sempre dito, a nossa prioridade é o crescimento e o emprego, de forma a podermos garantir o bem-estar dos cidadãos europeus e também o futuro das gerações mais jovens. Não pode nem deve ser um crescimento efêmero, assente em bases precárias, como mostrou o passado recente, com consequências bastante negativas para o presente e para o futuro. O que procuramos é um crescimento sustentável, duradouro, apoiado em fundamentos sólidos. Sem um ambiente macroeconómico saudável e equilibrado, não há crescimento sustentável. Há uma ilusão de crescimento ou uma ilusão de prosperidade, mas não há o crescimento sustentável que desejamos. Ora, as reformas devem levar em linha de conta a interdependência profunda das economias europeias.
a saúde económica de uns depende em larga medida da saúde económica dos outros. No caso de Portugal, cerca de 75% das exportações em 2011 destinaram-se aos países da União Europeia, sobretudo à Espanha, Alemanha e França. Estes 3 países são igualmente os principais exportadores para o mercado português. E o mercado único é essencial para estimular o crescimento e reforçar a competitividade europeia, mas resta muito ainda a fazer em termos de mercado interno europeu. Há, podemos dizer, de uma forma geral, um mercado único, um mercado integrado no que diz respeito à circulação dos bens, mas estamos muito longe ainda de ter um mercado integrado quando falamos de serviços ou quando falamos, por exemplo, do chamado mercado digital, que vai ser, aliás, o mercado do futuro. Há muitas barreiras que impedem os ganhos de competitividade e de produtividade que poderíamos ter se conseguíssemos, de facto, construir e consolidar um mercado único. A verdade é que, apesar da sua dimensão, que é, como já disse, o maior mercado integrado do mundo em valor, o mercado europeu continua demasiado fragmentado, o que significa também que há um enorme potencial de crescimento por explorar. Nós, Comissão Europeia, já propusemos um conjunto de ações no contexto do mercado único para relançar o crescimento económico. Espero agora que as diferentes instituições e os Estados-membros aprovem estas propostas. Os europeus podem ganhar muito com este aprofundamento do mercado único. Um estudo recente, levado a cabo pela Comissão Europeia, mostrou que em Portugal só a diretiva sobre os serviços poderá contribuir para um aumento de emprego da ordem de 1,29%, uma subida de valor acrescentado de 2,5%. Para o conjunto da União Europeia, a aplicação integral da diretiva sobre os serviços e a introdução do mercado único digital, que agora se espera concretizar em 2015, representará um ganho económico de 800 mil milhões de euros. Isto constitui uma forte ajuda para o crescimento e a criação de emprego. Vamos, pois, ver se desta vez há determinação para retirarmos todo o partido que podemos dos trunfos que existem na Europa. Meus senhores e meus senhores, completar o que está incompleto, governação económica, mercado único, é indispensável, mas não suficiente. Para sairmos desta crise mais fortes e mais unidos, precisamos de um conjunto de reformas fundamentais. E é por isso importante que cada Estado-membro agora execute aquilo que foi coletivamente decidido a nível europeu. Devo dizer que saí do último Conselho Europeu relativamente confiante. Os Estados-membros parecem hoje estar empenhados em cumprir as medidas de governação económica do chamado semestre europeu. Espero que esta impressão se confirme durante as próximas semanas. Posso dizer isto com base em alguma experiência, porque recordo, por exemplo, quando se tratou da revisão da chamada Estratégia de Lisboa, foi por coincidência o primeiro Conselho Europeu a que fui como Presidente da Comissão Europeia, quando propusemos aos Estados-membros, na sequência do relatório Wim Kok, que houvesse medidas de governação mais estruturadas, mais integradas, vários chefes de governo na altura disseram com uma franqueza, como eu hei de dizer, desconcertante, que não podia ser. E não podia ser porquê? Porque se houvesse essa governação mais integrada, eles perderiam as eleições. Perderiam as eleições porque ficariam expostas a algumas das debilidades das suas próprias economias. Este discurso hoje já não é possível num Conselho Europeu. Dado o nível de integração económica e de interdependência a que se chegou, já não é sustentável que um primeiro-ministro ou um chefe de Estado no Conselho Europeu pura e simplesmente diga: eu não tenho nada a ver com o que os senhores estão a discutir. Nós queremos uma governação conjunta, porque estamos hoje a ver as consequências que os erros de uns podem ter sobre o bem-estar de todos. É por isso importante, a nível europeu, prosseguirmos com coragem as medidas que alguns países estão a tomar em termos de consolidação orçamental e de reformas estruturais muito exigentes. Reformas, muitas vezes, com custos no plano imediato e, muitas vezes, nada populares. Julgo que é vital preservar esta dinâmica reformista e estou convencido que os esforços vão produzir resultados positivos para os nossos cidadãos, para os nossos países e para a Europa no seu todo. Em Portugal, um programa de reformas ambicioso encontra-se no bom caminho. A sua concretização ajudará o país a ultrapassar as dificuldades atuais e a construir bases económicas e sociais sólidas para um crescimento sustentável
e, por isso, um crescimento mais justo. Gostaria de clarificar um ponto importante. Muitas vezes no debate, não apenas em Portugal, as medidas de consolidação orçamental praticamente dominam todo o conjunto do discurso quando se fala dos programas que estão em curso e que estão a ser levados pela chamada Troika, ou seja, pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, com um mandato unânime dos Estados da zona euro. Ora, o programa que estamos a aplicar não é um programa apenas de consolidação orçamental. É, antes de tudo e acima de tudo, um programa de reformas estruturais. É um programa de reformas para a competitividade desses países, nomeadamente Grécia, Portugal e Irlanda. E sem um programa de reformas nestes países, é óbvio que esses países não retomarão a confiança dos mercados, dos investidores, e não poderão criar bases para um crescimento sustentável. Porque sem confiança não há investimento, sem investimento não há emprego. É essencial, por isso, que estes programas sejam vistos pelas nossas sociedades no seu conjunto e não apenas numa dimensão que é, com certeza, relevante, que é a dimensão de consolidação orçamental, mas que é uma entre várias. A verdadeira oposição não deve, pois, ser entre consolidação orçamental e crescimento. A verdadeira oposição está entre um crescimento ilusório, insustentável, desigual, como aconteceu em muitos países durante a última década, ou um crescimento sólido, sustentável e também, esperamos, socialmente mais justo. É o que está em jogo. Abandonar um modelo de crescimento que beneficiou apenas alguns, mas que criou dívidas para todos. E são dívidas que hoje todos os contribuintes estão a pagar. Em alguns casos, de uma forma dramática, eu diria quase escandalosa, as dívidas que estão a ser pagas pelos cidadãos europeus por erros cometidos, seja pelos seus governos, seja por alguns comportamentos que tiveram lugar no sistema financeiro. Este respeito, o caso da Irlanda, é de facto um caso exemplar do ponto de vista negativo. Ou seja, o que estão a suportar neste momento os cidadãos irlandeses por causa de algum tipo de comportamentos. E também por causa das falhas da regulação económica, que era, quero lembrá-lo, uma regulação exclusivamente de competência nacional, em que as autoridades europeias, pura e simplesmente, não tinham o direito de intervir, nem sequer de questionar. É por isso que agora temos de construir bases para um crescimento que beneficie todos e que reduza o endividamento. E quem duvida da viabilidade de um modelo de crescimento sustentável parece não acreditar nas virtudes das sociedades europeias. Ora, eu acredito no empenho e na força das nossas sociedades, acredito na extraordinária criatividade que há nas sociedades europeias, acredito que as sociedades abertas são muito maiores e mais fortes que sociedades fechadas, acredito que a Europa tem a capacidade de se reformar transformando-se. Em Portugal, o programa começa já a produzir os seus primeiros frutos. A consolidação orçamental progride de acordo com o que foi planeado. Verificou-se também em 2011 um aumento considerável das exportações, tanto para mercados europeus como para mercados fora da Europa. A médio prazo, Portugal irá beneficiar do impacto positivo de reformas estruturais no seu crescimento económico. É óbvio que há custos no curto prazo que são inevitáveis. É, obviamente, claro que perante um programa como este, que procura reduzir o endividamento e que tem também uma componente forte em termos de correção de alguns desequilíbrios no nosso sistema financeiro, tem de haver, a curto prazo, um sacrifício inevitável e um certo custo em termos do esforço para o crescimento. Mas a questão está em privilegiar o médio prazo, em criar agora as bases que permitam esse crescimento sustentável. É por isso que queria, muito sinceramente, saudar, no que diz respeito a Portugal, a determinação do Governo, o sentido de responsabilidade dos principais parceiros económicos e sociais, de reconhecer o esforço, por vezes com muitos custos, de todos os portugueses, de reconhecer também o contributo, em geral, muito positivo que as diferentes instituições da sociedade civil têm dado a este esforço. Estou absolutamente convencido que os portugueses, com a sua sabedoria, vão apoiar aquilo que é essencial, ou seja,
o retorno de Portugal a um caminho de crescimento sustentável. E estou também convencido que é assim que se podem criar bases duradouras para a prosperidade e para a justiça social. Num contexto de reformas económicas profundas, é mais importante do que nunca reforçar o diálogo com todos os parceiros e defender a justiça social, quer no nível europeu, quer no plano nacional. Uma das questões que torna difícil as reformas é que os cidadãos comuns perguntam porquê nós? Porquê sempre os mesmos a pagar os custos? Por que não dividir melhor os sacrifícios? Esta é uma questão essencial, não apenas em termos de justiça, de ética, de equidade, é uma questão essencial para o próprio êxito das reformas. Porque sem uma sustentabilidade social e também sem um mínimo de condições políticas, obviamente não temos as condições para levar a cabo as reformas indispensáveis. Ao nível europeu, procuro manter um contacto permanente com os grandes parceiros sociais, os empresários e os sindicatos. Espero que, a nível nacional, os diferentes governos mantenham também esse tipo de diálogo, porque é essa exigência de diálogo que pode levar à consolidação de consensos mais fortes. É também em nome da justiça social e da equidade que a Comissão Europeia está empenhada em várias medidas que têm, para além de outras justificações, um princípio de equidade. Um exemplo é o imposto sobre as transações financeiras. Outro exemplo é o da luta contra a evasão fiscal. Os esforços de consolidação e de recuperação devem ser partilhados e todos devem dar uma contribuição para o bem comum. A vontade de reformar constitui igualmente uma responsabilidade europeia. Neste contexto de crise, estamos a rever a execução de algumas das políticas europeias, entre elas a política de coesão, como sabem, ficou consagrada no Tratado de Lisboa. Coesão económica, social e territorial. Se queremos uma governação económica mais eficaz, necessitamos de maior coerência entre as diferentes políticas. Em particular, maior coerência entre as políticas de coesão, de crescimento e de criação de emprego. Precisamos, por isso, de executar com empenho e vontade a chamada Estratégia Europa 2020. No momento em que muitos dos nossos Estados-membros se confrontam com dificuldades orçamentais, em que não há pura e simplesmente espaço orçamental para investimento público significativo, os fundos estruturais constituem, mais do que nunca, recursos indispensáveis de investimento para o crescimento. Nós temos vindo a dizer isso de maneira muito clara. Consolidação orçamental indispensável, reformas estruturais também indispensáveis, mas precisamos também de algum investimento bem dirigido. Investimento, sobretudo, para aumentar os fatores de competitividade. Ora, como a verdade é que muitos dos nossos países têm pouquíssima margem para investimento público, dada a situação orçamental em que se encontram, temos de incluir e reforçar os instrumentos a nível europeu. É por isso que o debate que agora está em curso e que vai agudizar-se nos próximos meses sobre o próximo quadro financeiro plurianual, o quadro 2014-2020, é decisivo. E é essencial que ele seja percebido precisamente assim, como um debate sobre o investimento da Europa no seu crescimento. Porque o orçamento europeu, que representa cerca de 1% do PIB europeu, não é um orçamento de consumo ou de despesa corrente. É, sobretudo, um orçamento de crescimento. Não é, como muitas vezes dizem alguns, ou sugerem mal intencionadamente, um orçamento para Bruxelas. É um orçamento para as nossas regiões. É um orçamento para os nossos trabalhadores. É um orçamento para os nossos estudantes. É um orçamento para as nossas pequenas e médias empresas. É por isso que precisamos de ter um orçamento de investimento. Ou seja, simplificando, uma estratégia de crescimento que é Estratégia Europa 2020, um plano de investimento que é o Orçamento 2014-2020, que, aliás, já estamos a avançar em alguns aspectos, por exemplo, com a proposta que fiz e que foi aceite, em linhas gerais, no último Conselho Europeu, dos chamados Project Bonds, ou seja, obrigações de projeto, ou obrigações de crescimento, ou seja, são obrigações que vamos criar a partir de fundos estruturais que vão ser depois alavancadas com uma contribuição do Banco Europeu de Investimentos e que pode também recolher o apoio de fundos privados para lançar grandes projetos de infraestruturas a nível europeu,
infraestruturas no domínio dos transportes, mas também, e não menos importante, no domínio da energia e no domínio da economia digital. Esta é a concepção básica que está por trás dos chamados Project Bonds para conseguir mobilizar mais fundos para o investimento. Sem investimento também não temos hipóteses de crescimento. E há um problema muito específico que nos preocupa, que é o problema do desemprego, e é dentro do problema do desemprego, o problema do desemprego jovem. Elevadas taxas de desemprego entre os jovens. Em alguns países chegam a 50% da população mais jovem. Por isso lancei a iniciativa Youth on the Move, ou Juventude em Movimento, propondo que os Estados-membros redirecionem fundos estruturais, ainda por aplicar, na luta contra o desemprego jovem. Muito resumidamente, há cerca de 22 mil milhões de euros no Fundo Social Europeu que ainda não foram utilizados neste período até 2014. 22 mil milhões de euros é uma quantia bastante significativa. E a nossa proposta é de mobilizar esses fundos através das empresas para estágios, para formação, para dar uma perspectiva aos jovens. Penso que, mesmo em termos de mero curto prazo, é uma medida que se justifica como resposta à crise. Foi por isso que escolhemos 8 países, aqueles que estão mais afetados pelo desemprego jovem, entre os quais Portugal, e constituímos equipas compostas por representantes da Comissão, das autoridades nacionais e dos parceiros sociais, e estamos a procurar otimizar os fundos não utilizados para a formação e emprego dos jovens. Em Portugal estão ainda por utilizar cerca de 14% dos fundos estruturais. Portugal está acima da média em termos de utilização dos fundos estruturais. Mesmo assim, ainda há 14% dos fundos estruturais por utilizar, e estes fundos, se forem devidamente investidos, podem contribuir para criar empregos para os nossos jovens. Caras amigas e caros amigos, nunca é demais insistir que os nossos esforços visam aumentar crescimento e emprego. Mas estamos a assistir ao fim de um certo modelo de crescimento e devemos agora mudar para um modelo apoiado na produtividade e competitividade. Modelo esse que visa investir no conhecimento e na inovação, na competitividade e na liderança europeia em algumas tecnologias, incluindo as chamadas tecnologias verdes, no emprego e na justiça social. Mas todos sabemos que o crescimento não se alcança por decreto. É necessária vontade, determinação, mas é também necessária coragem para fazer reformas necessárias e também para saber correr riscos. Penso que é importante inovar investindo nas indústrias do futuro. Por isso, temos de investir na educação e no capital humano, que continua a ser, na Europa, o mais precioso dos capitais. Gostaria de referir um documento que li recentemente da AIP, em Portugal, chamado A Criação da Riqueza na Hora da Verdade. E nesse documento diz-se muito justamente que Portugal não é pobre, não é pequeno, não é exíguo, o país tem a dimensão da criatividade dos seus cidadãos. Penso que este, agora falando mais como português do que como Presidente da Comissão Europeia, penso que este é um dos problemas culturais portugueses. A ideia de que somos necessariamente pequenos, quando a verdade é que estamos, mesmo em termos demográficos, a nível europeu, bem acima da média. Este complexo de pequenez é algo que temos de absolutamente retirar da nossa mentalidade. Ontem mesmo fiz uma conferência, mais ou menos como esta que estou aqui a fazer hoje convosco, na Dinamarca, que é um país bem mais pequeno que Portugal, mas não há constantemente esta preocupação ou esta obsessão com a exiguidade do país. Pelo contrário, há uma confiança baseada na capacidade e na criatividade do próprio país, isto é, dos seus cidadãos. Por isso, eu sei que é um lugar comum, mas tem de ser repetido. É fundamental investir na educação e na formação, especialmente os mais jovens. A criatividade e a educação beneficiam da mobilidade que a Europa aberta permite. Temos muitos programas na Europa que permitem isso. O mais conhecido é o programa Erasmus. Já 3 milhões de estudantes europeus beneficiaram dele e agora propusemos o dobro no próximo quadro plurianual. Mas também há um programa de formação profissional Leonardo, que oferece estágios a jovens trabalhadores. Estou também a pensar na Bolsa de Trabalho EURES, que promove a mobilidade dos trabalhadores.
Na Europa do século XXI podem aproveitar-se oportunidades oferecidas por uma União Europeia aberta, sem fronteiras. Por todas essas razões, Schengen constitui um dos grandes triunfos da história da integração europeia, que corresponde a uma das mais elevadas ambições dos pais fundadores da integração europeia, uma Europa onde se pode viajar, estudar, trabalhar livremente, onde as fronteiras unam e deixam de separar. E quando vemos, como temos vindo a constatar, alguns dos velhos demónios que já passaram na Europa, do racismo, da xenofobia, do antissemitismo, manifestarem-se aqui além, é um momento para os verdadeiros europeus se levantarem e defenderem os princípios que são tão importantes para as nossas sociedades. Penso também necessária uma maior ligação entre o mundo universitário e o setor empresarial, para desempenharem devidamente o papel de motor do crescimento económico. Num mundo muito mais competitivo, as nossas empresas podem e devem aproveitar ao máximo o progresso e a inovação científica. As empresas europeias estão a investir mais em investigação e inovação, mas é preciso também ajudá-las, construindo um ambiente favorável ao mundo empresarial, sobretudo às pequenas e médias empresas. Por isso, também propusemos recentemente várias medidas para as PMEs, que, neste momento, em vários países europeus, enfrentam situações de dificuldades, devido, nomeadamente, aos problemas com o crédito. Impõe-se também uma luta contra os atrasos nos pagamentos das dívidas, uma vez que, de acordo com as nossas estatísticas, esse atraso no pagamento das dívidas, nomeadamente dívidas do Estado, é a causa de 25% das falências na Europa, das pequenas e médias empresas. Uma diretiva proposta pela Comissão para combater este problema fixa o prazo de pagamentos em 30 dias. Deverá entrar em vigor em março do próximo ano. Espero que os Estados-membros a apliquem o mais rapidamente possível. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, a Europa é uma parte do mundo. Durante muitos anos pensávamos que a Europa era o centro do mundo. A verdade é que fazemos parte do mundo que está em profunda transformação. Até 2020, calculamos que 90% do crescimento mundial ocorrerá fora da Europa. 90% do crescimento mundial. Mesmo que consigamos ultrapassar com sucesso esta crise, chamada crise do euro, crise das dívidas soberanas, e penso que o vamos conseguir, a Europa não voltará a níveis de crescimento como aqueles que têm algumas das chamadas economias emergentes. Por isso, o protecionismo seria para a Europa uma escolha suicidária. Se a Europa se privasse do acesso aos mercados que estão em maior crescimento. É em grande medida nestes novos mercados que se joga também o futuro do crescimento na Europa. Se queremos crescer, temos que entrar melhor nesses mercados. E se nos fecharmos, será obviamente muito mais difícil. Mas com o aumento da competição global, a Europa terá que ser mais vigorosa na defesa do interesse europeu. Devemos afirmar sem complexos que queremos manter a Europa aberta, mas queremos que os outros também se abram aos produtos e aos serviços e aos investimentos europeus. Razão pela qual, ainda esta semana, a Comissão Europeia apresentou uma proposta que faz depender a abertura dos mercados públicos europeus a empresas de países terceiros de medidas semelhantes tomadas por esses mesmos países. Para terminar, queria dizer-vos que hoje, mais do que nunca, é necessário estarmos juntos. A ideia de trabalhar em conjunto é essencial. O nosso futuro será um destino partilhado, quer na Europa, quer no mundo. Se há alguma coisa positiva desta crise, foi a de mostrar a que ponto estamos interdependentes. A que ponto as decisões ou as não decisões de uns têm consequências quase instantâneas a nível dos mercados globais. E a Europa é um projeto coletivo que junta instituições europeias e Estados-membros. A Europa é a hipótese de Estados que podem ser considerados grandes à escala europeia, mas países com 60 ou 80 milhões de pessoas, o que é que podem contar diante de países com 1.200 e 1.400 milhões de seres humanos? Sem a dimensão europeia, os nossos Estados-membros não terão a capacidade de influência sobre a nova ordem global em construção. A questão está a encontrar, obviamente, um modo de combinar as capacidades nacionais com as capacidades do plano europeu.
Daí a razão, insistimos neste trabalho em conjunto, na necessidade de o projeto europeu ser visto não apenas como um projeto que se discute em Bruxelas ou em Estrasburgo, mas a todos os níveis das sociedades europeias, ao nível nacional, ao nível regional, ao nível local. Eu penso que esta crise está a mostrar isso, que há uma necessidade de discutir mais a Europa. Discute-se a Europa hoje talvez com uma maior virulência, com uma maior frontalidade, o que me faz lembrar também nos debates de política interna. Nesse sentido, está a haver uma europeização do debate nacional. É verdade que nem sempre pelas boas razões, e nem sempre com os melhores argumentos, mas quando na Grécia se discute a política alemã e quando na Alemanha se discute a situação económica na Grécia, é um espaço público europeu que está a consolidar-se e a reforçar-se. Assim, saibam agora as forças políticas, os parceiros sociais, as instituições da sociedade, as universidades, organizações como a vossa, SEDES, participar nesse debate para compreendermos que nada do que é europeu nos é estranho. E percebamos também que é necessário dar alguma coisa aos outros. Como afirmou um dia Albert Camus, a verdadeira generosidade em relação ao futuro consiste em tudo dar ao presente. Dar, não apenas receber. A palavra importante aqui é a palavra dar. Ora, devemos dar o melhor de nós mesmos, com coragem e determinação, sendo assim generosos com aqueles que amanhã poderão beneficiar da prosperidade e da justiça a que a Europa habituou os seus cidadãos durante as últimas décadas. Eu estou convencido que essa preocupação está hoje presente na sociedade portuguesa, que está presente também na Europa e que também os jovens da SED saberão dar um contributo para trabalhar com sucesso para o futuro das gerações em Portugal e na Europa. Muito obrigado pela vossa atenção. Combinamos com... Muito obrigado. Uma questão que não vi tratada na sua, aliás, brilhantíssima intervenção. Que deixa as medidas, quero aqui declarar à política. É o ponto de estar da construção política da Europa e da aproximação das instituições europeias ao cidadão. Sob esse ponto de vista, o que é que acha que está ainda para ser feito e o que é que poderá ser feito nos próximos anos? Obrigado. Vou responder talvez daqui. Bom, meu caro doutor Amanta Amaral, muito obrigado em primeiro lugar pela sua lembrança. Não podia hoje, obviamente, tratar de todos os temas. Eu sei, e aliás já tenho lido algumas das suas posições sobre essa questão, que esse é um tema da maior importância. O tema da democracia e da legitimidade mesmo europeia, na Europa. Eu não queria ser muito cansativo hoje, mas talvez numa próxima conferência pudesse... Só isso é um tema para toda uma conferência. Mas, indo direto ao assunto. De um ponto de vista formal, e o Dr. Mota Amaral é um brilhante jurista, eu penso que nós, na Europa, temos o que podemos chamar um sistema de democracia representativa. Incompleto, mas temos. O Parlamento Europeu é diretamente eleito pelos cidadãos europeus. E a Comissão Europeia responde perante o Parlamento Europeu. Por uma moção de censura, o Parlamento pode derrubar a Comissão Europeia. Aliás, isso praticamente já aconteceu uma vez, não chegou a ser concretizado, mas foi isso que levou à admissão da chamada Comissão Santer. E a própria Comissão, não nos esqueçamos, melhor dizendo, o Presidente da Comissão é eleito pelo Parlamento Europeu. A Comissão, no seu conjunto, como colégio, é aprovada pelo Parlamento Europeu. Por isso, de uma forma geral, podemos dizer que temos aqui um mecanismo de democracia representativa e as decisões são tomadas, como sabemos, na União Europeia, pelo Conselho, onde estão representados todos os Estados-membros, que se não forem democráticos não deviam estar lá, porque é uma condição
da União Europeia para ser-se membro a democracia nos seus Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. A Comissão propõe, não é a Comissão que decide. A Comissão Europeia tem, sobretudo, um poder de iniciativa. Isto, de um ponto de vista formal, penso que no atual estado de integração não se pode ir muito mais longe. Embora haja hoje ideias muito interessantes quanto à forma de aprofundar esta integração. Por exemplo, o último congresso do maior partido alemão, da CDU, propôs a eleição direta do Presidente da Comissão Europeia pelos cidadãos europeus, que é uma ideia que, obviamente, a mim me agrada. Pessoalmente, acho a ideia muito interessante. Mas eu quero fazer notar que, se formos por aí, estamos a ir além do que tem qualquer Estado-membro. Nenhum país europeu tem uma eleição direta do seu Primeiro-Ministro. Há os casos de presidencialismo francês. Mas na Europa, os cidadãos elegem partidos e depois são as maiorias que determinam quem são os chefes de governo. Se fôssemos para uma solução como essa, eu não excluo que venhamos a tê-la, ou seja, a eleição direta pelos cidadãos europeus do Presidente da Comissão Europeia, curioso é o facto da proposta alemã não ser a eleição direta do Presidente do Conselho Europeu, a eleição direta do Presidente da Comissão Europeia. Porque na concepção alemã, que se aproxima muito do modelo dito federalista, a Comissão Europeia deve ser o governo europeu. Governo, depois, que deve responder perante duas câmaras, a Câmara dos Estados, o Senado, na formulação tradicional, que é o Conselho, e a Câmara dos Cidadãos, que é o Parlamento Europeu. Mas sejamos honestos e sinceros, não é para amanhã. E nós acabamos de ter a aprovação, aliás, problemática, depois de algumas ratificações, e também da falhada ratificação da Constituição Europeia, tivemos o Tratado de Lisboa. Por isso, aquilo que eu proponho é, no quadro do Tratado de Lisboa, reforçarmos por todos os meios os mecanismos de democraticidade e de, vou dizer uma palavra em inglês porque não há uma tradução exata em português, de accountability, de prestar contas, do dever de prestação de contas. Isso é possível, penso eu, com os Parlamentos Nacionais. E estou a dizer isto não apenas porque o meu caro e ilustre amigo, Dr. Mota Amaral, foi Presidente da nossa Assembleia da República, mas porque, de facto, o Tratado de Lisboa permite uma maior cooperação, mesmo institucionalizada, entre democracia nacional e democracia europeia. Agora, este é um tema apaixonante. Há quem diga que não é possível a democracia no plano europeu. Há alguns, que eu chamo de democratas radicais, por exemplo, na Alemanha, sustentam que a democracia, para ser democracia, tem de ser nacional. Eu discordo. E, com todo o respeito, digo que ainda não perceberam, esses que o dizem, que nós estamos hoje no século XXI. E se alguém pensa que a Europa pode responder aos atuais desafios apenas com base nas chamadas democracias nacionais, esquece que o poder real, a soberania de facto, fica reduzida ao plano nacional, então as decisões vão ser tomadas por alguns agentes financeiros que não conhecemos quem são e que, sem qualquer forma de escrutínio ou de controle democrático, tomarão em nosso nome as decisões. Por isso, precisamos de completar a democracia nacional com a democracia europeia, através dessa melhor articulação entre Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu, depois, para além de muitas outras iniciativas. Por exemplo, a consolidação agora da chamada Iniciativa Europeia, que permite que um certo número de cidadãos se dirija à Comissão Europeia para lançar determinado tipo de legislação, que é uma forma, ainda que embrionária, da chamada democracia participativa, completando os mecanismos de democracia representativa. Bom, muitas ideias, muitas propostas, mas o que é interessante é que, se repararmos neste debate, e é por isso que eu continuo confiante em relação à integração europeia, é uma das coisas que tenho dito muitas vezes quando falo com os norte-americanos, ou com os russos, ou com os chineses, ou com os indianos, é que, se repararmos, todas as discussões são como é que vamos fazer mais no futuro. Não há ninguém que esteja a propor para voltar para trás. E esse é um aspecto interessante. Esta discussão, a propósito da crise do euro, sobre a governação económica, apareceu como uma exigência, já não tanto dos chamados federalistas, que querem mais Europa, Europa mais integrada, são os chamados, entre aspas, mercados, que querem eles próprios que a Europa se defina, que a Europa se organize mais como uma entidade capaz de tomar decisões. E aí sim, se vamos para níveis superiores de integração,
Mais poder quer dizer mais responsabilidade deve querer dizer mais democracia. É aí que temos que rever o sistema de governação, completando com algumas medidas aquilo que já está no Tratado de Lisboa. Agora, vamos também ser muito sinceros na análise. A Europa não será uma democracia exatamente como são as democracias nacionais. Nós, na Europa, temos 23 línguas oficiais. A primeira referência de qualquer cidadão, da maior parte dos cidadãos europeus, é a sua comunidade política nacional. E há uma diferença fundamental, quando falamos da democracia a nível nacional e da democracia a nível europeu. É que, na generalidade dos países, digo bem na generalidade, não em todos, o país não está em questão. Portanto, não é necessário que um governo tenha sucesso ou que o Estado esteja a atuar bem para que o país não venha a ser posto em causa. Porque a pessoa mantém a sua lealdade ao país. É diferente com a União Europeia. A União Europeia precisa daquilo que tenho chamado a legitimação pelos resultados. Porque muitos, ainda poucos, comparados com a maioria, mas num certo número, questiona a própria existência da União Europeia, ou pelo menos questiona muitas das políticas da União Europeia. E não há em relação à União Europeia o elo de lealdade que um português tem em relação a Portugal, um francês tem em relação à França, um alemão em relação à Alemanha, e assim por diante. Razão pela qual a questão democrática é, de facto, crucial. E com a minha resposta, que já vai longa, só quis dizer ao Dr. Mota Amaral que isto dava ainda para uma longa conversa. Mais alguma questão? Posso responder aqui?